Graça e paz, irmãos. Amém. Que Jesus Cristo de Nazaré esteja com cada um de nós nesta noite, com você também que está em casa nos assistindo. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, versículo 12. Ezequiel, capítulo 47, versículo 12. Eu convido você também, quando nós lermos esse versículo, que você mantenha aí a sua Bíblia aberta. Você também que está em casa, nós vamos ler também outros versículos aqui. Ezequiel, capítulo 47, versículo 12. A palavra de Deus nos diz assim: E junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto, e nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Palavra do Senhor. Aleluia. Uma coisa que nós estamos aqui nesta noite, né? E você percebe que nós estamos numa situação esses dias que até no sentido eclesiástico é diferente. Nós não imaginávamos que estaríamos, né, usando máscara, todo mundo tem uns parece ninja, né, usando numa situação tão atípica. Não imaginávamos que em 2020, né, que começamos um ano com tantas expectativas e já houvesse uma mudança, não só no âmbito da igreja, né? Eu tenho certeza, a gente tem visto aí as notícias, né? Parece que tem uma pesquisa, eu não conferi se isso é verdade, se não é, mas eu já ouvi falar umas mais de 2 vezes, de que fizeram uma pesquisa aí que o maior desejo das pessoas depois que a pandemia acabar é ir para a igreja, né? Por causa da necessidade que nós temos de relacionamento, principalmente a comunhão dos santos, ela é algo importante para o crente, né? Do convívio. Então nós não imaginávamos que agora com todo esse cenário, com todos os planos que nós fizemos para 2020, alguns começaram falando comigo, bem assim: eu não consigo trabalhar em home office. Agora você não tem opção, você foi obrigado. Você está tendo que conviver com o seu cachorro, com a sua mulher, com os seus filhos. Você está tendo que ficar em casa. Você teve uma mudança que você não planejou. E foi uma mudança que não foi você que quis. Ah, não, eu planejei tudo isso, né? Agora eu vou trabalhar em casa, agora eu vou ficar... Não, você não planejou nada. Simplesmente, por uma série de situações, aconteceu. Foi algo que nos surpreendeu, não só no sentido humano, né? E graças à tecnologia, nós conseguimos fazer hoje com que, mesmo com um grupo reduzido aqui dentro, a gente está alcançando lares de uma forma, né? Embora já vínhamos praticando isso há alguns anos, né? Com essa opção de culto online, mas isso se intensificou. E agora os profissionais também estão mudando. Antes as pessoas não conheciam nada de tecnologia direito, mal o WhatsApp. Agora você está tendo que ouvir de Microsoft Teams, de Jitsi, de Zoom, de Google Hangouts e tantas ferramentas que você está tendo que ouvir falar para exercitar a sua atividade em casa, ter uma reunião com o seu chefe ou com o subordinado. Então, várias coisas mudaram. Mas fica uma pergunta que vai acabar? Nós sabemos que sim. Mas como serão as coisas depois que isso acabar?
Aí ninguém sabe, né? Nós não temos, eu acredito que na sã consciência, nós sabemos que simplesmente ninguém vai chegar, a partir de agora acabou a quarentena e o vírus foi embora e nunca mais volta. Você sabe que isso não é verdade, né? Vai ter que toda uma readequação do mundo. E aí você pode estar se perguntando, tá, por que eu estou falando tudo isso? Ezequiel, no texto que nós lemos, passou pela mesma coisa. Ezequiel estava um sacerdote de Deus, um ministro de Deus, e obrigado, ele foi obrigado a ir para uma região cativo, ele foi obrigado, ele não queria, mas ele teve que ir. Nesse movimento todo aconteceram algumas coisas que ele também não planejou, ele perdeu sua esposa, e ele foi para um lugar levar a mensagem de Deus para um povo que, mesmo vivendo um cativeiro, a mente deles era que a hora que aquilo acabasse, tudo voltaria ao normal. E Ezequiel veio falar, não, vocês estão aqui, não foi porque simplesmente Deus fez isso, foi por uma situação de desobediência. E aí você percebe uma coisa, não quer dizer, obviamente, que a situação que nós estamos, mas olha as oportunidades que nós estamos tendo por conta deste momento. Assim como Ezequiel teve oportunidade de levar a palavra para pessoas que ele nunca imaginava levar, nós estamos tendo oportunidades e muitas vezes nós não percebemos. Quantas vezes você já parou assim, eu não estou lendo a palavra porque eu não tenho tempo. Querido, agora você está tendo tempo. E às vezes muito tempo. Mas infelizmente o que está acontecendo é que, em vez de você pegar esse muito tempo e ler a palavra de Deus, você está maratonando no Netflix, né? Então, você entende que tem coisas que Deus faz para você que você tem que aproveitar as oportunidades. Então Deus está pedindo para você fazer algumas coisas, orar, jejuar, né? E outras demais coisas que a gente até na correria não tinha feito. E aí você observa que o texto que nós lemos, eu já li o finalzinho do texto, esse texto é conhecido por muitos, você já deve ter ouvido, que é o título, A Torrente das Águas Purificadoras. Então você vai lembrar aí, para quem já ouviu, que tinha uma fase que a água estava nos artelhos, né, na parte dos dedos do pé, e depois foi para os joelhos. Isso a gente vai deixar para o final, nós vamos inverter um pouco. Mas você observa que Ezequiel, Deus colocou ele num lugar complicado. Depois você lê aí que o lugar onde ele estava era um lugar complicado. Porque mesmo o povo que estava cativo, achava que estava tudo certo, estava fazendo uma bagunça, né? E ele estava falando, gente, não é assim. Tem algo novo, tem algo de Deus que vai acontecer. Então, o nosso foco aqui hoje, eu quero te mostrar o seguinte, que esse período, humanamente falando, vai passar, vai. Mas o que Deus quer é que quando passar, você seja um crente diferente. Você seja uma pessoa que tem uma experiência maior com Deus. Você seja uma pessoa que teve uma vivência maior na leitura da palavra. Você seja uma pessoa que tem uma experiência diferenciada. E aí Deus começa a fazer com Ezequiel. E eu gosto particularmente, eu já até falei isso aqui em outras oportunidades, que eu gosto muito do livro. Porque Ezequiel é um cara, e por curiosidade, para você saber, a Bíblia só tem 3 personagens que Deus fala assim, filho do homem. Um foi Jesus, um foi Daniel e outro foi Ezequiel. Ezequiel tinha muita intimidade com Deus. E diferente dos outros profetas, você vai dar uma olhadinha que normalmente um profeta, Deus falava uma coisa com ele, ele ia lá para o povo e falava assim, vocês estão todos errados, vocês vão fazer isso. Mas Ezequiel foi um pouco diferente, que toda vez que Deus queria falar alguma coisa com ele, a Bíblia fala que vinha um homem com uma aparência luminosa, e ele começava a indicar a Ezequiel, mostrando para ele em visão, coisas que não existiam. Então você pensa bem, olha a mente de Ezequiel lá na Babilônia, tudo destruído em Jerusalém. Não tinha mais templo,
não tinha mais oração, não tinha mais comunhão. E aí Deus fala com ele, vem cá, eu vou te mostrar algo diferente. E aí Deus começa a mostrar a visão, que é o texto que nós lemos, eu vou voltar depois um pouquinho, que Deus mostra para ele um lugar seco e de repente começa a brotar água. E começa a água a subir, e essa água vai se tornando um rio, depois a gente vai falar alguns pontos aqui, mas vai se tornando um rio. E quando a água vai enchendo, e aquela água do nada vai brotando, a Bíblia fala que aonde ela vai passando, ela começa a sarar a terra. Aonde a água era ruim, salobra, fica boa para beber. Aonde o gado não podia mais tomar água, ficava bom. Peixes começaram a aparecer da onde não existia. Árvores que não começaram a brotar e dar frutos. E o texto que nós lemos fala que esses frutos e tudo isso que aconteceu serviriam de alimento e as folhas de remédio. Então, se tinha alimento é porque faltava alimento. E se estava falando de remédio é porque tinha doença. Então, Deus mostra para ele algo que, se você ler separadamente, nossa, que bonito, mas eu queria te lembrar que isso que ele está aqui é uma visão, não existia. O que Deus estava mostrando é o que ele queria ainda fazer. Então, presta atenção, querido, você também que está aí em casa, Deus tem algo para te mostrar que vai acontecer coisas tremendas. Talvez dentro da sua casa você acha que não ia ter mais vida, e Deus vai te mostrar que vai entrar um rio do Espírito ali, e vai curar, e vai sarar, e vai tirar coisas que você achava que não tinha mais esperança, e vai trazer vida. Talvez você achava que a sua forma de se conduzir como esposo ou como esposa, e aí Deus vai te mudar, vai te transformar, vai daquilo que não existia, vai criar algo novo, vai mudar a sua mente. E toda vez que a palavra fala de mudanças, observa alguns momentos de passar para o outro lado. Você vê que Ezequiel, Deus mostra para ele o rio e depois volta para o outro lado. Se você for na Bíblia, você já viu várias vezes textos da palavra que fala de, vou dar alguns 3 exemplos. Um que todo mundo conhece, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 14, né? Que é quando o povo está lá no Egito, escravo, e aí Deus fala para ele o seguinte, tem Canaã, tem terra prometida. E aí o povo pega e sai, e quando eles encontram o mar, se você for olhar a razão, qual é a razão? Tem o mar na frente, não dá para passar. O que nós vamos fazer? Ou a gente fica aqui, ou a gente volta. Teve até alguns, se você ler lá no livro de Êxodo, teve alguns até que queriam voltar. Mas nós não podemos caminhar pela razão, porque se for pela razão, tudo dá errado. A razão não traz mudança, a razão não traz novidade. E aí Deus não fala assim, não é pela razão, diga ao povo que marcha. Ele vira para Moisés e fala, Moisés, não é para parar não, diga ao povo que marcha. Se eu tivesse lá, com a fé que mas Moisés, dá para andar aí mesmo? O negócio é fundo. Mas foi Deus que falou para ele, falou assim, Deus falou para mim, para a gente ir, então nós vamos. E aí você conhece a história, querido, o mar se abriu, aquele negócio todo, né? Outro texto que isso acontece, né? No livro de Josué, capítulo 3, 17, Josué se depara com o Rio Jordão, precisava atravessar, mas tinha a arca, tinha uma série de coisas, e Deus dá uma orientação, não, você vai preparar todas as coisas, e quando você chegar lá, o povo vai, e passou, né? E do outro lado, Deus deu muitas vitórias a Josué, mas precisou de ele fazer o quê? Senhor, e aí o que eu faço? Você vai, e quando chegar no Rio Jordão, você leva a arca à frente, mas vai molhar a arca, se fosse pela razão, mas Senhor, vai molhar tudo, vai molhar tudo, vai, e quando foi, a palavra fala que o povo passou a seco, né? Aí você vai ver Jesus com os discípulos, né? Vocês vão fazer o seguinte, olha, multiplicou os pães,
Está lá no livro de Mateus, capítulo 14, 34. E ele falou assim: agora vocês vão pegar o barco e vão para outra margem. Querido, quem estava dentro do barco era pescador, gente que conhecia o que estava acontecendo. Eu tenho certeza, eu estou conjecturando, não está escrito isso na Bíblia, mas eu imagino que seu pescador, olhando para o tempo, primeiro que a Bíblia fala que logo surgiu uma tempestade. Então eles falaram assim: rapaz, é para a gente ir atravessar aqui mesmo? Vai chover, vai dar uma tempestade. O pescador sabe, irmão. Mas foi Jesus que mandou, eles foram no barco, aí aconteceu, Jesus andou no mar, e todo o texto que também você, e você de casa também já conhece. Só que depois daquele tormento todo, quando eles chegam do outro lado, a Bíblia fala o seguinte, que logo em seguinte, Jesus vai e vieram e ele curou, ele sarou enfermos, e ele operou sinais logo em seguida. Então, estou querendo dizer o seguinte, querido, logo depois de algo diferente que você não espera, algo que precisa de uma ação de fé sua, pode ter certeza que depois que isso tudo acabar, alguma coisa de espiritual, alguma coisa sobrenatural, algo de Deus vai acontecer na sua vida nesse período. Assim como aconteceu na visão com Ezequiel, que ele começou a ver todas essas coisas brotarem do nada. Você imagina se você fosse Ezequiel, e você tendo essa visão, e você fosse contar isso para alguém. Rapaz, eu vi isso. Ezequiel, você está doido. É tudo seco aqui, rapaz. Não tem nada. Esse rio Quebar, depois você lê o que era o rio Quebar. Irmão, era uma pobreza, era uma bagunça, era aquilo que você nem imaginava, de ruim, de gente ruim. É tipo Sodoma e Gomorra. Isso aí dá para você já começar a ter uma ideia. Você imagina Ezequiel contando isso para ele? Mas você está doido, Ezequiel. Isso aí não tem chance nenhuma disso acontecer. Porque a razão, ela não anda de mãos dadas com a fé, querido. E a nossa fé é que depois de todo esse processo, lá na frente, pode ser que algumas coisas melhorem humanamente falando, outras piorem, mas você tem que melhorar espiritualmente. Você tem que entender que Deus tem uma melhora espiritual, um aperfeiçoamento espiritual para você. Até Jesus, que era filho de Deus, precisou passar num deserto alguns dias para poder Deus ter um diferente com ele. Ah, mas ele era filho de Deus, ele não precisava, mas foi. Então tem momentos que a gente tem que analisar que, mas eu tive redução de salário. Um monte de gente teve redução de salário, teve cliente que pede desconto, né? Vai acontecer. Não está tendo aula nas escolas, as mães estão tendo que conviver com os filhos mais do que o normal, né? Querido, alguma coisa vai acontecer. Talvez isso, aquele filho que estava demorando para se converter, está dentro da sua casa agora, ele vai acabar tendo uma experiência com Deus. É impossível? Não, querido, Deus faz brotar do nada. Se Ele falar que tem salvação e pronto, e vai acontecer. Então Deus tem algo para fazer, porque no final do processo todo, o texto fala que tem algumas coisas humanas que o texto fala, vai acontecer alimento, o povo vai ter alimento, vai acontecer cura. Então isso são benefícios que nós alcançamos aqui. Eu tenho certeza, querido, que não vai faltar alimento na casa de ninguém, que Deus vai operar sinais, porque isso já é do feitio dele. Deus é um Deus que Ele opera o sobrenatural para aqueles que estão sobre Ele. Mas nós não vivemos só de momentos. No final dessa história, Ezequiel teve uma relação muito maior com Deus. É isso que Deus vai querer, querido, que você saia dessa experiência assim com Jesus, que você saia dessa experiência entendendo alguns mistérios que talvez você não conseguia entender pelo ativismo, pela correria do dia a dia. E aí, Deus tem algo para fazer, mas precisa de fé. E aí, até os discípulos perguntaram ao Senhor, Senhor, renova a nossa fé. Mas não eram os discípulos, eles não estavam vendo ali. Pois é, querido. Você imagina os discípulos pediram, então a gente tem que pedir muito mais, né? Querido, a fé não é simplesmente você chegar e falar assim, eu tenho fé.
Eu tenho fé que as coisas vão dar certo. Eu tenho fé que o mundo vai melhorar. Queridos, isso aí é a fé do ser humano. Mas nós estamos falando da fé que é aquela que excede o ser humano. Aquela fé de quando Deus mostrar para você, assim como Ezequiel, se você ler o capítulo 47, e também se você ler alguns outros capítulos, você vai perceber que quando Deus mostrava as visões para Ezequiel, Ezequiel tinha entusiasmo. Você vê que porque ele estava vendo coisas que estavam à frente dele, que não existiam, mas eram tão reais. Ele já estava vivendo aquilo. A fé que Deus nos dá, querido, é nós vivermos as maravilhas de Deus, mesmo antes delas acontecerem. É já saber lá na frente que algumas coisas vão se consertar, que viver que algo de Deus tem de especial. Para mim quando eu falo, não, Júlio, não. Para mim quando eu falo é individual. O que Deus tem para você é diferente do que tem do irmão do lado. Eu não vou mandar você falar do irmão do lado, porque você está de máscara, não tem nada a ver. Mas, entende? É diferente, é algo para você. Foi algo naquele dia para Ezequiel. Foi para o povo? Foi. Teve bênçãos, teve sinais. Mas teve algo diferente para Ezequiel naquele dia. E aí, você observa que para chegar nessa visão, onde tudo era bonito, onde a água sarava, onde havia alimento em abundância, aí Deus fala para ele, aí a gente vai voltar um pouquinho, por isso que eu pedi para você deixar a Bíblia aberta também, tendo fé, no 47 você volta um pouquinho, no versículo 3, você vai ver que esse homem chega para Ezequiel, e ele mostra as águas que estão. E ele trazia um cordel de medir na mão. Você vai ver isso em outros lugares de Ezequiel. Tem várias tipificações deste homem, mas eu gosto muito de usar que este homem do texto, que tem um cordel de medir, é o Espírito Santo que conduz o homem a entender os seus limites, as suas áreas de atuação. Você vai ver que ele media de 1.000 em 1.000 côvados. Só para você saber, 1.000 côvados corresponde a 457 metros, ou seja, um côvado é 0,457 de 1 metro. Então não era um cordelzinho pequenininho não, querido. Era uma medida longa. E o que ele estava mostrando é que tem coisas que para você alcançar, não são tão simplesmente você chega e fala assim, eu ordeno que Deus não, querido. Tem coisas que você tem que deixar primeiro o Espírito Santo colocar no caminho, na direção. Primeiro ele mede, depois você vai. Não é você indo primeiro. Você vai perceber que as grandes vitórias da Bíblia sempre usam a palavra seguir. Seguir é ir no passo, é ir atrás. Jesus fala, aquele que me segue tem que estar nos passos. Então, essa figura desse homem de medir, ele mede algumas etapas. Eu não vou me ater aqui a todas elas, até porque acho que nem é o foco, mas eu vou dividir em 2 grupos. O primeiro grupo são quando as águas começam nos dedos do pé, nos artelhos. Tem uma Bíblia revista e corrigida aí que ela fala, as águas estavam nos dedos do pé. Mas a gente já mais velho de casa fala que é artelho, porque é a Bíblia normal, Mas estava ali nos dedos do pé, e depois sobem para os joelhos, e depois para os lombos. Esses 3 primeiros pontos, eu queria te lembrar uma coisa. Até aí, as águas não te cobrem. Até aí, as águas são menores que você. Até aí, você consegue tocar no fundo. Em algumas, no comecinho, então, quando ela está no artelho, você consegue ver o fundo. Quando já está nos lombos, que mais ou menos aqui, assim, aí já você não consegue talvez ver o fundo, mas você toca no fundo. Então, para conhecer o novo de Deus, você vai ver alguns sinais nessas etapas? Vai, porque aquele homem estava medindo. Até esses 3 primeiros ele mediu
1000 côvados, 457 metros, depois mais 457, né? Mais de 1 quilômetro andando. Então, a sua caminhada vai ser assim. Tem coisas que você pode definir até onde você vai. Mas tem muitas pessoas que, mesmo vendo a glória de Deus, elas ainda gostam de caminhar no que elas conhecem. Elas ainda gostam de se basear no que eu aprendi, no que me falaram, no que eu já ouvi, na razão, na lógica, né? De ser um servo de Deus, alguém que conhece o Senhor, mas que gosta das coisas na razão. Tem gente assim, um monte, né? Um monte. E você fala, é pecado, não é da minha economia dizer isso, mas tem pessoas que preferem viver um evangelho ainda de olho nas coisas daqui, ainda caminhando, tocando no chão, ainda dizendo, eu ainda posso andar por minha própria conta. Mas tem alguém que está medindo na frente, eu estou indo atrás, ok. Eu estou seguindo os passos do Senhor. Aí vem para você alguém e conta uma visão do sobrenatural. Acredito, não. Isso daí não está na palavra. Ou ele acha que não está na palavra, ou ele não entende que está na palavra. Por quê? Não, eu já ouvi milhões, e eu já falei isso aqui várias vezes, né? Você pode ser o crente que ouve falar, que alguém prega para você, que você pega o YouTube e assiste aquela mensagem maravilhosa. Aquele pregador que estudou e traz a revelação. Às vezes a gente ouve algumas pessoas falar assim, quando uma mensagem é boa, né? Rapaz, aquele pastor deu um tiro. Você ouve isso várias vezes, né? Ou você pode escolher você ler a palavra e Deus falar diretão com você. Você pode escolher. Mas esses 3 primeiras fases aqui, você ainda está, né, na sua lógica. Eu gosto mais dessa coisa. Aí você gosta de escolher o tipo de culto, o tipo de pregador, porque você ainda tem a mentalidade de que o culto é para te agradar. Aquele culto é para agradar a Deus, não é para agradar você não. Entende? Aí você vem o segundo ponto. É aí onde o texto fala algumas coisas que são interessantes. Primeiro ele fala assim, e depois que ele mediu mais 1000 côvados, já era águas profundas. E essas águas profundas diziam o seguinte, primeiro, não se podia andar. Algumas versões vai estar dizendo que não se podia passar, mas o passar aí é passar andando. Tanto depois ele até esclarece, são águas que não dá para se passar. Mas tinha um jeito de passar. Se passava a nado. Então eu quero te lembrar uma coisa, querido. Aí sim, Deus, neste momento, talvez quer te mostrar, para esse momento que estamos vivendo, águas mais profundas. Só que para você dar passo em águas mais profundas, para você ver algumas coisas que Deus quer te mostrar, primeira coisa, você vai ter que abrir mão de algumas coisas suas, porque você vai deixar de tocar no chão, porque agora a água é maior do que você. Você quer ter águas profundas, você tem que entender que você não vai poder aparecer mais, querido. Se você quer águas profundas, você quer ter intimidade com Deus, você não vai poder mais trazer a mensagem do eu acho ou do eu penso, você vai ter que trazer a mensagem de que Deus fez em mim, que Deus agiu na minha vida, que não vivo eu, mas quem vive em mim é Cristo, que agora eu sou todo água, não tenho mais, porque a água me cobriu, porque agora o Espírito Santo inundou a minha vida. Você vai ter que abrir mão, muitas vezes, de coisas que você pensou. Eu conheci algumas pessoas que tinham convicções eclesiásticas, isso é um perigo. E um dia o Espírito Santo fez um negócio da pessoa totalmente diferente, e ele virou e falou assim, não teve jeito não. Criei tanto nisso, mas Deus falou comigo que era outra coisa totalmente diferente, eu me rendi. E se você conversar com várias pessoas que vieram de alguns tipos de tradição, principalmente, você vai ver isso.
que Deus, para poder agir nessa pessoa, teve que tirar ela da zona de conforto onde ela gostava de andar e pisar e mostrar: agora eu vou te levar para águas mais profundas, você vem? Aquele homem mediu e Ezequiel foi. E aí, é o seguinte, querido, presta atenção: águas para que você passe a nado. Deixa eu te explicar uma coisa: o ser humano, ele tem dentro dele algumas coisas interessantes. Você já viu que quando o bebê nasce, ele nada sozinho? Isso é. E depois, por quê? Depois ele esquece, mas porque ele viveu muito tempo dentro da bolsa cheia d'água. Então tem um certo... Só que isso some com o tempo. Então ninguém, normalmente, diferente dos animais, o homem, na sua naturalidade, não sabe nadar por instinto. Ele aprende. Ele pode aprender de várias formas. Ele pode fazer um curso de natação. Eu tinha um cunhado, tenho ainda, né? Com um cunhado, que ele ficava brincando comigo porque a gente ia nadar no rio. Você não sabe nadar, eu morria de medo. Aí um dia eu falei: Senhor, vou fazer o seguinte, vou fazer um curso de natação. Eu só tinha horário de manhã. Pensa você chegar num lugar para nadar de manhã e não tinha água quentinha, né? Água fria. Eu falei: mas vou aprender a nadar. E aprendi a nadar. E aí você, quando faz um curso de natação, é legal porque você aprende certo. Porque as pessoas que nadam, às vezes nadam daquele jeito. Quando você aprende a nadar certo, querido, uma abraçada sua vai muito mais do que o cara que fica lá. E aí, quando a gente ia no rio, eu comecei a esnobar ele, tá vendo? Agora eu vou te ensinar. Então, nadar é algo que você precisa, durante a sua vida, querer aprender. Querido, para você caminhar com águas mais profundas, você também precisa de um tempo para aprender. Você precisa se dedicar. Para você ir para águas mais profundas, você precisa... Eu vou falar aqui alguns pontos que são análogos ao que é aprender a nadar, para você ver. Primeiro ponto, quer aprender águas mais profundas? Tem que perder o medo. Você não pode ter medo de abrir mão dos seus valores, dos seus conhecimentos, dos seus cursos. Você não pode ter medo de achar que você pregou a vida inteira de um jeito e agora Deus quer te levar a mostrar um outro caminho. Ou você tinha uma forma de pensar e alguém fala com você diferente. Querido, quer águas mais profundas, você não pode ter medo, você tem que deixar o Espírito Santo te conduzir. Você tem que ter força de vontade. Aí essa força de vontade envolve várias coisas, claro. Você ora, você jejua. Às vezes a gente faz todo dia, não faz, irmão. A gente esquece. Nesse tempo de pandemia que teve um jejum que a gente fez, até teve o Bolsonaro, irmão, fez jejum. Mas você vê uma coisa interessante. Me perguntaram: mas por que esse negócio de jejum no grupo lá? Aí eu falei assim: olha, tem todo um significado. Mas vou dizer uma coisa. Até Jesus disse que tem certos grupos de demônios que só se vence com jejum e oração. Jesus que disse isso, tá? Está na palavra. Faz a gentileza aí, acha onde está isso para mim, alguém? Porque eu não lembro de cabeça. Depois alguém só me diz aí. O que está querendo dizer? Que jejum funciona, irmão. Jejum funciona. Mas você precisa ter força de vontade. Você precisa entender que aquilo ali é algo espiritual. Oração funciona. Às vezes as pessoas acham que oração é você chamar todo mundo. Eu vou orar nesta hora. Querido, não, às vezes é uma palavra que você dá dentro do carro, é uma ligação com Deus, é lá no seu trabalho, uma situação que você está vivendo, faz uma oração. Então tem coisas que você precisa aprender, porque nadar não é mais tocar no fundo. Nadar agora, você quer nadar, você tem que estar na horizontal. Ou seja, nadar, querido, é você ir. Você não nada de ré, é esquisito. Até tem nado de costa, mas é esquisito, né? Nadar tem uma direção a seguir, mas você precisa se esforçar. Outra coisa, para você só aprende a nadar se você tiver regularidade. Ou seja, fiz um curso, nadei um dia, pronto. Não, querido. Você tem que exercitar todo o tempo. Você tem que exercitar todo dia. Você tem que nadar todo instante. Espiritualmente, querido, é assim, águas mais profundas, não é uma vez por mês assistir um culto especial de unção. Não, querido. Águas mais profundas é oração todo dia.
Águas mais profundas é leitura da palavra todo dia. Águas mais profundas é conexão com o alto todo dia. Por isso que Jesus falou, né? Você tem que orar, querido? Sim, mas é assim cessar, toda hora. Entende? Tem que ter regularidade. Paulo, quando fala para os crentes, ele fala assim, sede firmes e constantes. Então você tem que regularidade. Quer águas mais profundas, querido? É todo dia. É todo dia um aprendizado novo. É todo dia uma técnica nova. A pessoa que está aprendendo a nadar, cada vez que ela vai nadando, vai exercitando, mais ela vai tendo fôlego. Ela consegue, no começo, quem não está acostumado, nadou 20 metros, já está... Por isso que o pessoal do curso de natação usa uma boinha. Você já viu que eles usam uma boinha? Para quê? Para que você se apoie nela primeiro, para que você aprenda o processo de respiração e de sincronismo primeiro com as pernas. É a mesma coisa espiritual, querido. Tem momentos que você precisa de uma boinha. Você sabe quem que é a boinha? A boinha é o seu líder. É aquele irmão que está do seu lado, é aquele companheiro que de vez em quando você precisa falar, fulano, me dá uma ajuda num negócio aqui. Li esse texto e não entendi. Fulano, ora por mim junto aqui nesse... Você precisa um do outro, querido. Você precisa do companheiro, você precisa do irmão, você precisa do seu pastor. Nós precisamos viver em harmonia. Isso é exercitar, é todo dia um pouco. É mais um pouquinho. Outro ponto legal. Quer aprender a viver algumas experiências com Deus? Você tem que aprender uma técnica da natação muito legal, chama flutuação. Você sabe por quê? Porque a flutuação ela faz uma coisa. Enquanto você está nadando, se você parar, se você não exercita, você afunda. Você já percebeu isso? Querido, você não pode ser um crente que, por algum motivo, alguma situação te impediu de você fazer alguma coisa, de você agir alguma coisa, e qualquer coisinha, desanimei na caminhada, estou afundando. A gente usa um termo, quando a pessoa está ruimzinho, que fala, o crente caiu. Ou seja, está nadando, parou. Você não pode ser um crente assim, querido. Você tem que saber que tem momentos que você vai, claro, mas tem momentos que você para, analisa, mas você está flutuando ainda. Porque a pessoa que nada tem a técnica da flutuação. Você precisa entender que a sua vida espiritual ela é assim. Não adianta você falar que você vai conhecer águas mais profundas. Eu quero mais de Deus, eu quero mais do Senhor. E aí você não se prepara, porque para ter flutuação tem que também exercitar a respiração. Então você tem que se preparar. Você tem que buscar o Senhor. Porque depois que isso tudo passar, você vai ser um crente que sabe nadar de braçada. Já viu esse termo, quando a pessoa nada bem, Nada de braço, seja uma abraçada dele vai mais longe. Você vai ser um crente mais experiente. Você que está me assistindo aí, você vai ser uma pessoa mais calejada. Porque na hora que vier a adversidade, você já tem uma experiência com Deus, você já sabe como agir, como recorrer, você já está habituado a andar por águas mais profundas. Então você não aceita mais qualquer coisinha que falam para você, porque o Espírito Santo que está dentro de você não deixa. Isso aqui é meu, isso eu entendo, isso é para mim, isso não é para mim, porque o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele vem nos convencer. Então ele nos diz, o que é convencer, irmão? Você já quis comprar alguma coisa e a sua mulher não quer? E você fica, meu bem, olha, isso é legal. Você fica todo dia um pouquinho, até que a hora ela vai amanciando, O Espírito Santo é assim com você, querido. Ele te convence, ele não te obriga. Então todo dia ele vai com você um pouquinho, meu servo, não é assim, Tem isso aqui. E à medida que você vai vivendo águas mais profundas, você vai entendendo isso. Você vai entendendo que precisa deixar o Espírito Santo ser o meu fôlego naquele momento. E para a gente fechar esse ponto, uma outra coisa importante para você nadar, sincronismo entre braços e pernas. Querido, a sua caminhada espiritual, ela tem que ser sincronizada entre os passos que você dá com Deus na sua vida de intimidade e o seu exercício do seu ministério, que são os braços.
Você não pode deixar com que os seus exercícios da casa de Deus, as suas atividades sejam acima do seu relacionamento da caminhada com Deus. Precisa ter um equilíbrio, assim como para nadar, você precisa ter um equilíbrio entre braços e pernas. Você precisa na sua vida espiritual também ter este equilíbrio. Por quê? Porque não adianta você só bater os braços, porque sem a perna você não tem impulsão. Não adianta bater só a perna, porque senão o braço não consegue te manter na velocidade desejada. Então tem que ter um equilíbrio. Depois você dá uma olhadinha na internet, quem tem curiosidade sobre natação, que existe a braçada S, tem a braçada de outros formatos, para você ver os impactos. Você aprende algumas coisas espirituais, é assim também. Tem coisas que você faz na igreja que são importantíssimas, mas tem coisas que você tem que fazer no seu joelho no chão também. Não adianta você falar assim, olha, estou abençoado. Por quê? Porque eu fui no culto 5 vezes por semana, fiquei 7 horas na igreja. Querido, é uma bênção, amém. Se você tem essa disponibilidade, Deus te abençoe. Mas não é isso que Deus quer, não. E eu acho que esse momento está sendo isso para mostrar que agora você tem que ser a mesma coisa que você faz aqui em casa. Para você mostrar o que é que está acontecendo. Porque Deus tem águas mais profundas para você. Deus tem algo diferente para te mostrar. Nesse momento não está sendo legal? Não está, querido. Nesse momento está difícil. Nesse momento, você está tendo que se desdobrar, que ajustar o orçamento, que ajustar o trabalho, que ajustar a escola, um monte de coisa. Mas uma coisa é certa, querida. Não existe renovo de Deus se não houver mudança. Não adianta você falar assim, Senhor, eu quero algo novo da minha vida, e você não faz nada de novo. Você está no mesmo lugar, não adianta. Pensou se o Ezequiel está ali e o homem fala para Ezequiel, medir aqui, 400.000 côvados. Aí Ezequiel fala assim, é para mim ir? Será que eu vou? Não, Ezequiel, ele mediu, ele foi. Então o Espírito Santo vai fazer com você assim, querido. Ele vai te dar uma oportunidade, ele vai medir. Aí você vai. Se ele vê que você foi, vou medir mais um pouquinho. Aí você vai. E aí o Espírito Santo vai vendo, esse menino tá querendo mais, esse menino está buscando. Essa pessoa está numa posição, vou mostrar mais um pouquinho. E a hora você vai ver, você está lá inundado, né? E, como diz o louvor, né? Estamos afogando, né? O Espírito Santo já está cobrindo tudo, para que você consiga ver isso que Ezequiel viu. E eu quero te perguntar, nessa noite, o que é que você está vendo lá na frente? Você tem fé suficiente para saber que isso tudo vai passar, e que lá na frente Deus vai fazer algo que você não imagina? Deus vai fazer algo que, como a própria palavra diz, né? Que o ouvido nunca ouviu, o coração não subiu, os olhos nunca viu. A gente ouve esse texto e acha que isso é só no céu, não também. Mas tem coisas que Deus faz aqui, querido, que você não imaginava. Tem coisas que Deus faz nessa terra que você nem está crendo mais. Não tem. Eu tenho pessoas, eu estou confessando aqui, eu tenho pessoas que eu já olhei para elas e falei, rapaz, isso aí tem jeito mais não. A gente brinca em algumas frases, né, mas assim, essa pessoa aí é inferno mesmo. E aí Deus vem e fala assim, eu vou te mostrar um negócio diferente. E aí pega essa pessoa e aí você encontra a pessoa está falando línguas, está lendo a palavra, está debatendo a palavra. Você entende? Mudou o comportamento, essa pessoa era diferente. E eu falei, Senhor, é igual o Vale dos Ossos Secos, visão de Ezequiel. Deus pergunta para ele, ei Ezequiel, pode esses ossos a ele, Senhor? Só tu que sabes, porque eu não sei não. Então, querido, aonde é que você está pensando em chegar? O que é que está te motivando nesse momento? O que você está esperando chegar? Eu quero ver igual Ezequiel viu, eu quero alimento, eu quero cura, amém, querido? Mas olha só que coisa, eu queria chamar um detalhe. Depois que o homem ali mostra isso para Ezequiel, ele falou assim, Ezequiel, agora você pode comer. Não, sabe o que ele falou? Vamos voltar para o outro lado. Aí eles voltam lá para o começo. Aí você está vendo, Ezequiel? Agora daqui você está vendo tudo que eu fiz lá. O que Deus está querendo falar com você, querido? Vai ser bom algumas coisas para esta vida. Talvez você está pedindo cura, Deus vai dar.
Talvez você está pedindo emprego, Deus vai dar. Mas Deus quer te mostrar o seguinte: o que eu tenho para você, isso aqui é ficha. Porque o que eu tenho para você no céu é muito maior. O que eu tenho para você é uma palavra diferente. O que eu tenho para você é uma experiência diferente. O que eu tenho para você é algo que você vai se relacionar comigo. É isso que Deus quer fazer para você, querido. Você quer ver sinais? Às vezes tem que tomar cuidado com o que você pede a Deus, né? Porque às vezes a gente pede algumas coisas para Deus e Deus faz um sinal tremendo, mas você está tão ligado em outras coisas que você não vê. Então é o seguinte, tem sinais, querido, amém. Vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui para algumas pessoas, não só as que estão aqui, a maioria já está conectada, né? Que às vezes estão passando por algum problema financeiro, né? Principalmente agora, né? Saúde, todos os outros mais que a gente já conhece, e que a única expectativa que ela tem é resolver esse problema. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? A única coisa que ela queria era ser curada. Aí Jesus cura, mas Jesus dá uma palavra: tá bom, querido, agora. A tua fé te deu salvação. Querido, o que vai acontecer no final disso tudo? Deus vai te dar um monte de bênção? Vai, amém. Eu sou uma pessoa que eu creio. Eu creio que quando você está firme na presença de Deus, quando você está fazendo o certo, quando você está buscando o Senhor, quando você está querendo águas mais profundas, e a Bíblia fala que aquele que busca o Senhor vai, né? Aquele que me buscar vai me achar. E que Deus vai fazer sinais, eu creio, mas principalmente eu creio que vai haver uma mudança em mim nisso tudo. Que eu vou ser uma pessoa melhor, que eu vou ser um ser humano melhor, que eu vou ansiar mais pelo céu, porque às vezes a gente vive nessa, gosta muito de bênção, mas esquece que o nosso maior anseio é o céu, é a eternidade, é ir para lá, é aquilo, né? Às vezes a gente deixa e vai, né? E com o tempo vai passando, aí a pessoa fala: tomara que Jesus volte, você fala: mas podia voltar só semana que vem, né? Porque essa semana eu estou terminando de fazer uma reforma aqui, né? E para fechar, para isso tudo aqui acontecer, você tem duas coisas que são importantes. Primeiro, você tem que dar ouvidos ao Espírito Santo. Aquele homem que falava: Ezequiel está aqui, ó, vem, aí mede. Se você quer, você tem que dar ouvido ao que o Espírito Santo está fazendo para você. Você tem que dar ouvidos ao que Deus está fazendo para a sua vida. E segundo ponto, tem que ter ação, querido. Não pensa que você vai cair tudo, de mão beijada. Senhor, eu estou buscando aquele emprego novo. O que você está fazendo? Nada. Não estuda, não se aperfeiçoa. E outras coisas que a gente já falou isso aqui em outras oportunidades. Querido, precisa ter de ação. Você precisa sair do lugar e fazer algo. Então a pergunta que eu te faço é: por que Ezequiel viu aquilo tudo? Porque mesmo quando estava todo mundo achando que ia ser tudo normal, ele falou assim: não, Deus tem algo para fazer aqui. Vocês estão achando que vai ser tudo de boa? Não, Deus tem algo para fazer. E ele não se quietou, ele não levou a palavra, ele foi. E aí Deus falou assim: bom, já que esse rapaz está buscando, ele não era rapaz não, ele é já velho, mas só... eu vou mostrar para ele algumas coisas que eu não mostro para qualquer um. Não é qualquer um que eu chamo de filho do homem. Querido, você queria que Deus chegasse para você e falasse: filho do homem, vem cá, eu vou te mostrar algo que você nunca viu. Mas para chegar lá, Deus tem que... eu vou chamar ele, por quê? Porque a hora que eu mandar ele ir para águas mais profundas, ele vai. Ele tem coragem, ele vai abrir mão de tudo e vai. Deus tem águas mais profundas para você, querido. Para você que está em casa, Deus tem águas mais profundas para você. Deus tem algo diferente para você. Não é fácil, não é não. É difícil, às vezes a gente, na correria, na tensão, esse momento que estamos vivendo, para quem trabalha com tecnologia igual eu, querido, a gente trabalhando muito mais em detalhe, não está ganhando mais não, tá? Só acha, às vezes a gente conta algumas pessoas assim: agora você deve estar ganhando dinheiro, hein? Pior que não, querido. Porque a gente tem que fazer mais coisas e as pessoas estão pedindo desconto, né? A gente está trabalhando muito, aí você sabe que nessa correria a gente vê colegas, né, não dormindo direito, chegando naquela correria toda, né? E as próprias pessoas que estão com esse momento vivendo aí com muita tensão, querido, Deus quer que você perca o medo,
Porque o maior temor que você tem que ter não é o medo de faltar o salário, não é medo de faltar emprego, porque se você está na presença de Deus e está com águas mais profundas, Ele vai te mostrar a glória dEle, Ele vai. Você tem que ter medo de perder a salvação, querido. Isso sim você tem que ter medo. Você tem que ter medo de perder a presença de Deus na sua vida. Você tem que ter medo de perder a presença desse homem que foi com Ezequiel aqui e chamou. Esse homem tem que estar com você. Isso que você tem que ter medo. As outras coisas vão dar certo, vão. Vai chegar o momento, vai. Mas e você? E a sua relação com Deus? O que você está fazendo de diferente agora, para que quando essa situação toda acabar, você possa chegar lá na frente e as pessoas falarem, agora acabou, perdi. Eu falei assim, eu não, só ganhei. Eu ganhei porque Deus falou comigo. Eu ganhei porque Deus mudou a minha casa. Eu ganhei porque Deus me aperfeiçoou na presença dEle. O que você está fazendo para que você alcance essa mudança? Que o Senhor te abençoe. Pastor André, o amado aqui. Que o Senhor abençoe a sua vida, o seu lar. E que, na mesma experiência que Ezequiel teve naquele dia, que você possa também ter essa experiência com o Senhor.